que a gente já previa está acontecendo, né? Eu tive uma entrevista com o governador de São Paulo há mais ou menos 40 dias atrás. Eu disse: ô governador, a coisa está andando muito mal lá na Europa, os casos estão voltando e aumentando nos Estados Unidos, e aqui a gente continua com esse plano São Paulo em fase verde. Não seria por causa das eleições? Aí ele perguntou se eu era médico. Eu disse: não sou médico, mas eu costumo ouvir médicos. Eu não sou médico, e na primeira vez eu falei que era uma burrice vocês fazerem um carnaval aqui com uma doença que ninguém conhecia já acontecendo na Europa, fugindo da Ásia e entrando nos Estados Unidos, e a gente botando 55 milhões de pessoas só nas ruas de São Paulo, fora Salvador, Recife, Manaus, fazendo carnaval, não controlando fronteira, pelo menos com o termômetro para saber se a pessoa já vinha contaminada ou não, e muita gente entrou aqui contaminada, isso serviu para espalhar a doença. Nós erramos de novo, né? Eu ainda fui perguntado se era médico. Eu não sou médico, mas ouço médico. O vírus tem um ciclo natural, né? Se ele tem uma segunda onda lá, vai ter aqui. E nós, por causa das eleições, fizemos vistas grossas ao que acontecia no Brasil. Ninguém falou mais em exame, ninguém falou em vacina. Só agora, depois de muita gente já contaminada, com 80% das capitais brasileiras com UTIs lotadas, São Paulo já chegando perto de números realmente muito maiores do que estão divulgando e terríveis, que acordam para a realidade. O senhor, como infectologista, o que é que tem a dizer sobre isso, doutor Boulos? Bom dia, Tatena, a todos os ouvintes. Você tem razão, nós tivemos uma série de problemas no enfrentamento dessa epidemia. Nós temos problemas que são problemas conjunturais da nossa sociedade. Nós temos uma sociedade muito desigual, pessoas que vivem em condições muito ruins, muito difíceis, onde você dificilmente conseguiria fazer um isolamento social, pessoas que nem casa têm, não dá para falar em isolamento, ao contrário do que você tem na Europa e nos Estados Unidos, onde isso não acontece. Mas, independente disso, nós já sabíamos o que ia acontecer, né? Como você disse, a música estava cantada já na Ásia, na Europa. Antes de chegar aqui, com 2 meses de antecedência, nós estávamos esperando. Isso permitiu que se organizasse um pouquinho mais a assistência, que estava muito desprovida de recursos, melhorou um pouquinho, e eu diria para você que até para as nossas condições, o nosso SUS conseguiu dar conta da situação. Mas em termos epidemiológicos, acontece esse problema que a gente sempre fala. O grupo de contingência, o grupo de saúde, orienta a questão da saúde. Mas quando chega na parte econômica, nós não damos palpite. Então, como nós falamos, nós damos as sugestões e orientações, o governo segue aquilo que ele tem que seguir, porque foi ele que foi eleito. Nós somos apenas assessores, consultores para tentar orientar. E, frequentemente, as medidas econômicas prevalecem. Então, às vezes, aberturas precoces em algumas áreas, liberação de bares precoce, porque diz que estavam no mesmo segmento de restaurantes, e apesar de a gente falar, bar não pode abrir, porque vai ter happy hour o tempo todo. Então, e uso de máscara obrigatório. Fez com que nós tivéssemos uma diminuição, mas eu nem diria para você se nós estamos numa segunda onda. O que aconteceu é que a primeira onda não acabou, né? Nós tivemos sempre muitos casos. A diminuição foi muito pouco pequena, a diminuição. E voltou a aumentar em nível outra vez de epidemia. Então, ou seja, eu diria para você que talvez fosse uma primeira onda em que houve um descuido maior, uma liberação maior, um descuido maior, a sociedade achando que é tudo normal. Quando você libera, você acha que você tem que ir. Quando você libera, é para as pessoas sobreviverem com o seu comércio e as pessoas irem lá quando necessário for, usando todos os apetrechos, a máscara, tudo aquilo que a gente sempre fala, e procurar não sair quando necessário. Mas talvez estimulado até por essa abertura, às vezes, no meu ver, algumas vezes até maior do que deveria, isso fez que a população achasse que está tudo normal, né? Então você teve praias abarrotadas, regiões aqui em São Paulo, por exemplo, regiões de encontros absolutamente lotados, festas imperceptíveis, e aparentemente nós não conseguimos, o Estado, o município não conseguiu fazer frente a esse processo. Não sei exatamente se teve papel muito importante as eleições no sentido de dados ou não. Nós estávamos acompanhando, os dados estavam aí.
nós começamos a alertar que o aumento começou maior. Mas subnotificados e às vezes até ridículos, né? Quando você fala que morreram 8 pessoas do domingo para segunda de Covid, é melhor calar a boca. É melhor não informar nada. Pior do que informar errado, é melhor não informar nada. Como é que pode você anunciar que no estado de São Paulo morreram 8 pessoas do domingo para segunda? Cala a boca, fala, não tem os dados. Porque isso você dá a impressão de que a doença acabou. Esses dados subnotificados, outra coisa. O governo de São Paulo prometeu que ia fazer testes em todo mundo, como a Ásia estava fazendo, o Seul estava fazendo, que seriam testes gratuitos. Nunca mais falou de teste aqui em São Paulo e nem no Brasil. Não interessava a ninguém. Quebrou o sistema do Ministério de Saúde de aferição. Mas como? É só passar a mão no telefone e ligar para as secretarias do interior, como disse o Agostinho. Quer dizer, ninguém teve intenção de informar a população o que estava acontecendo. Há quanto tempo os senhores estão percebendo que os casos vêm aumentando aqui em São Paulo? Há quantos dias, dá para quantificar? Há quanto tempo o sistema de saúde começou a perceber que os casos vêm aumentando aqui em São Paulo? 4 semanas. Há 4 semanas atrás nós percebemos que a curva que estava descendo muito lentamente parou de descer e estava começando a subir. O primeiro alerta começou a aparecer, como no começo da epidemia, começou os hospitais privados, principalmente os principais hospitais de São Paulo, começaram a aumentar, fazer um retrocesso do que estava acontecendo. Começou outra vez na classe média alta, pessoas que se liberaram mais, começou a aumentar. Percebemos inicialmente, olha, pode ser que houve um grupo maior na praia esse fim de semana, mas aí a gente percebeu que não reduziu mais. Em alguns casos, quando você havia uma liberação, aumentava ou reduzia, mas aqui começou a aumentar. Então o alerta... Sei, há um mês. Um mês atrás. O governo foi avisado disso, que há um mês os casos estavam aumentando? Claro que sim. Então está acompanhando, sabendo que estava aumentando e que medidas precisavam ser tomadas. As sugestões de medidas foram feitas, né? E aí o governo falou que estava implementando, anunciava nas coletivas que ia implementar, mas de fato as medidas não foram tão rigorosas como a gente gostaria que fosse, né? As medidas de contingenciamento, de evitar pessoas na rua, principalmente em fins de semana, happy hour, a gente não conseguiu ir às festas e o pessoal foi acostumando a liberação de festas. Esse fim de semana passado foi impressionante, o número de 2.000 pessoas num lugar, para festas de 36 horas. Então, está havendo quase que uma resistência social e um atraso de medidas governamentais em todos os sentidos. Isso nós percebemos isso em todo lugar, né? No país todo isso aconteceu.